E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo programa do Corridoteca. Assim como tinha prometido na semana passada, vou falar de 4 livros hoje, escritos por 3 ultramaratonistas, 2 livros do Márcio Vilar, um livro do Jim Carnazes e um livro do Valmir Nunes. Espero que vocês gostem do programa, das dicas de leitura. Estou aqui terminando um treininho de 10 km, a 5 por 1, tranquilo. O ritmo aí só para soltar um pouco, tá voltando de uma lesãozinha, 3 dias parado. Continuar trabalhando. Estou aqui com o primeiro livro do Márcio Vilar, o Desafiando Limites, e que conta a trajetória dele desde o início, quando ele começou a correr, até mais ou menos 2008, né? Já incluindo aí as suas primeiras ultramaratonas. Ele conta esse percurso passando ainda pelas provas de rua, a primeira maratona, a primeira ultramaratona de 24 horas que ele fez em São Caetano do Sul, né? A Jungle Marathon. E é muito interessante ler esse livro do Márcio pelo seguinte: quem conhece o Márcio Vilar hoje em dia sabe que ele é, como eu falei no programa passado, o recordista mundial de 7 dias em esteira, 827 quilômetros. Ele é o recordista do Caminho de Santiago de Compostela. Ele triplicou a Ultramaratona dos Anjos. É uma prova de 235 quilômetros, um percurso muito difícil, muita subida. Você passa 2 noites correndo. Se você faz geralmente você passa 2 noites correndo, você faz o percurso completo uma vez, ele fez 3 vezes. E duplicou a Badwater, que é uma prova dificílima nos Estados Unidos, no Vale da Morte. Entre outras provas que ele duplicou, não sei se ele triplicou a BR-135, que é uma prova de 217 km, que aqui no Brasil também tem um percurso dificílimo. Eu sei que ele duplicou, se ele triplicou essa prova eu não tenho certeza. Mas enfim, o que interessa é mostrar que hoje em dia o Márcio Vilar, esse currículo, faz a gente pensar, nossa, é impossível chegar nesse nível, eu quero chegar nesse nível, é viável chegar nesse nível, é uma pretensão que alguém deve ter, não deve ter. E começar lendo esse livro, Desafiando Limites, mostra que, independente de você querer chegar ao patamar do Márcio ou não, mostrar uma trajetória que é bastante humana. É uma trajetória que não é contada como se o Márcio fosse um mito, é contada como se ele, não como se ele fosse, mas o que ele é, que é um ser humano que se dedicou, que passou por muitos problemas, desde os problemas mais triviais até outros um pouco mais complexos, como qualquer ser humano, qualquer pessoa comum, digamos, que tinha um trabalho, ele trabalhava como analista de sistema, e ele começa a correr tardiamente, ele começa a correr quase com 40 anos. O irmão dele o convida para fazer uma prova de revezamento, uma prova de 8 quilômetros, em Jericinó. Eu até me lembro dessa prova, na época eu fiz essa prova também com um colega meu, treinava meio fundo, eu treinava meio fundo na época. Então cada um corria 4 quilômetros, meio fundo nós corremos 800 metros, 1.500 metros, então esticamos um pouquinho mais, fizemos essa prova. E o Márcio, ele correu com o irmão dele, e cada um correu 4 quilômetros. Ele conta no livro, aqui ele começa contando, essa é a primeira prova que ele faz, já com quase 40 anos e vindo do sedentarismo. Era uma pessoa que estava muito acima do peso, ele tinha 98 quilos, e ele tem um pouco mais de 1,70 m, daí vocês podem tirar a relação. Então, não fazia esporte nem pelo lazer, era uma pessoa sedentária, tinha uma alimentação desregrada. Daí ele começa. A partir dessa prova, existe um episódio em que ele tenta pegar um ônibus, ele corre e não alcança o ônibus,
acho mais interessante buscar o próprio Márcio contando essa história, é possível encontrar, e também está no livro, do que eu reproduzi aqui a história. E eu não vou aqui passar capítulo por capítulo, eu recomendo a leitura, obviamente, por essa questão humana, como eu disse. Não é uma pessoa que escreveu um livro para se colocar como um mito, como algo inatingível, não. Qualquer um pode, independente do seu objetivo, olhar com essa narrativa de uma vida, seja a própria, seja a do outro, ela vai se transformando e as reações que vamos tendo, e novos caminhos, novos horizontes, novas perguntas, novas respostas, etc. Então, é um livro que a gente pode chamar de uma autobiografia, assim como existe a autobiografia intelectual, existe aqui a autobiografia, vamos dizer assim, atlética, né? Uma autobiografia do percurso dele, do início até já um ultramaratonista, não com a mesma consagração de agora, mas já bastante, vamos dizer, estabelecido como ultramaratonista, já um ultramaratonista respeitado, já tendo completado várias provas importantes, né? Esse é o percurso que está no livro, e fica aqui a minha primeira dica, das 4 dicas que eu darei hoje de leitura em relação a livros escritos por ultramaratonistas. O segundo livro que eu trago aqui para vocês é também do Márcio Vilar, esse livro que tem um título que é justamente a distância que ele percorreu na prova de 7 dias, era um desafio de 7 dias em esteira. Foi feito num shopping aqui no Rio de Janeiro. Quem procurar Márcio Vilar, recorde mundial no YouTube, vai encontrar vídeos do próprio Márcio sobre esse feito, sobre esse desafio. Muito interessante, os relatos são muito interessantes também. E ele vai passo a passo aqui, isso é muito, muito importante, muito válido para ver novamente, assim como eu falei da outra vez, não tem nada de mitológico, é um ser humano superando os limites humanos e falando das suas dificuldades. O livro se chama 827,16 quilômetros, o tamanho de um sonho. Aqui na capa, o que vocês veem na capa é uma imagem do desafio, quando ele conclui. Se vocês procurarem no YouTube, como eu disse, verão essa imagem em vídeo. Eu poderia colocar aqui, mas eu prefiro deixar esse gostinho para que as pessoas possam também procurar, para também possam estar em contato com ele, procurarem os vídeos dele e outros vídeos de ultramaratona. Como eu disse no primeiro programa, a minha vontade é abrir, criar conexões, né? Então, vou procurar esse caminho. Por isso, não vou colocar nenhuma imagem desse desafio aqui. Vocês podem procurar, quem tiver vontade, ficar com esse gostinho. Então, ele conta dia a dia da prova, são 7 dias, vocês imaginam. E eu não vou aqui, novamente, não vou fazer um resumo do livro, nem vou tirar o prazer de quem queira ler esse livro, porque acho que a expectativa é que vai dia a dia, você vai crescendo e vai acompanhando e vai tendo, de alguma forma, a vivência daquilo, ou pelo menos a sensação, ainda que a sensação de estar lá nunca será igual à sensação de ler um relato, isso é óbvio, de narrativas de viagem, nós sabemos disso, mas é impressionante que, se nos deixarmos levar pela história, nos deixarmos imaginar o momento em que ele está vivendo trancado num shopping, porque ele está 7 dias trancado num shopping. Ele só sai da esteira para ir ao banheiro. Onde ele come na esteira, bebe na esteira, dorme do lado da esteira. Uma cabaninha montada ali do lado, tem uma infraestrutura, obviamente. E ele olha durante 7 dias para o mesmo lugar, para a mesma loja. Porque a esteira não muda de lugar. A esteira ficou ali e ali aconteceu o desafio. 7 dias em esteira. Existia um recorde de um francês, é esse recorde que ele tenta bater, e ele consegue. Então ele bate o recorde desse francês, ele mostra no livro a evolução da disputa dele virtual com o francês,
comparando os dias e a quilometragem percorrida. Eu não vou dizer quanto tempo ele esteve na frente, quanto tempo ele esteve atrás, se esteve na frente sempre, se esteve atrás sempre. Isso eu deixo para vocês quando vocês lerem o livro. Aqui fica a dica. Outro livro do Márcio Vilar, 827,16 quilômetros, o tamanho de um sonho. Terceiro livro que eu trago aqui para vocês é Segredos de um Ultramaratonista, do Valmir Nunes, ultramaratonista de Santos. E ele tem uma trajetória já bem diferente da do Márcio Vilar. Eu disse, Márcio Vilar era sedentário, começou a correr com quase 40 anos, até se tornar o grande campeão que é hoje e que procurou superar, e procura ainda superar limites, já faz mais desafios do que provas contra outros atletas. Ele também disputa provas ainda, mas se concentra mais em fazer esses desafios, em duplicar provas, triplicar provas, etc. Como foi até o caso do 7 dias em esteira, que havia um recorde, ele tenta bater esse recorde. O Valmir Nunes tem uma trajetória no esporte mais comum, se eu posso dizer assim. Já era um corredor de fundo, de maratona, persegue o seu talento para a ultramaratona, então vai para a ultramaratona. E tem enorme êxito, enorme sucesso na sua trajetória. Ele conseguiu 2 vezes o título mundial de 100 km nos anos 90, 1991, 1995, se a minha memória não estiver falhando. Foi campeão da Badwater, estabelecendo o recorde da prova. Aquela prova que eu disse que o Márcio Vilar dobrou, que é no Vale da Morte, nos Estados Unidos, o Valmir Nunes tinha o recorde dessa prova até 2016. O recorde foi batido por um americano. O recorde do Valmir Nunes tinha sido estabelecido em 2007, portanto foram 9 anos até que alguém conseguisse bater esse recorde. O Valmir Nunes também foi campeão da Spartathlon, é o melhor tempo de um brasileiro lá na Spartathlon, a tradicional prova na Grécia. E tem inúmeros outros títulos em provas de 100 km, em provas de 24 horas, que, vamos dizer assim, é a especialidade dele. Não tenho notícias, se eu estiver errado alguém pode me corrigir, do Valmir Nunes ter feito provas que a gente chama de trail, ou aventura, ou semelhante com a Jungle Marathon, que o Márcio Vilar fez, uma prova no meio da floresta amazônica. O Valmir Nunes é um atleta de muita velocidade para o mundo da ultra, então faz essas provas que 100 km, 12 horas, 24 horas, 200 e poucos quilômetros, como a Spartathlon, que a Spartathlon tem um trecho que passa pela montanha, à noite geralmente, mas é ainda assim bem diferente do que a Jungle Marathon. E esse livro tem, além da trajetória do próprio Valmir Nunes, portanto tem esse cunho autobiográfico concentrado, novamente na corrida, como eu disse, uma autobiografia atlética, portanto aspectos da vida que escapam ao aspecto das corridas não são mencionados. São apenas aspectos fora da corrida que tenham relação com a corrida. Por isso eu estou chamando de autobiografia atlética. E, além disso, há também dicas de treinamento, há também dicas de nutrição. É um livro informativo, embora essas dicas sejam bastante curtas, não é um capítulo tão grande assim para elas, mas para quem estiver começando, para quem quiser saber como faz o Valmir Nunes, como fez o Valmir Nunes para conseguir isso tudo, algumas dicas estão ali. Portanto, é um livro também, aqui, recomendado, Segredos de um Ultramaratonista. Vale a pena, então, a leitura do livro desse que foi um dos maiores, ainda, sem dúvida, um dos maiores ultramaratonistas do Brasil, com excelentes resultados mundo afora, representando muito bem o país e abrindo muitas portas para os ultramaratonistas brasileiros. Portanto, aqui a terceira dica de leitura. E agora vamos para a quarta e última dica. Estou aqui com o livro do norte-americano Jim Karnazes. Esse livro, Ultramarathon Man, está escrito em inglês e eu não conheço nenhuma tradução para o português.
Se eu estiver errado, se já existia essa tradução, alguém pode me indicar, eu busquei, não encontrei. E se não estiver traduzido, fica a dica para os editores, não apenas a dica para os corredores, mas a dica para os editores aqui, ó. Ultramarathon Man, dica de Encarnazes, um ultramaratonista americano, bastante midiático, um sucesso muito grande, com um grande público nos Estados Unidos. Tem resultados expressivos, obviamente, por isso que conseguiu receber atenção, mas talvez ele consiga congregar essa ideia da ultramaratona não como um esporte, claro que é um esporte de competição, mas um esporte com desafio interno, um esporte em que o resultado final tem menos valor do que o resultado que você consegue na superação de si próprio e no modo de vida, né? Seria a ultramaratona como um modo de vida. O Jim Karnazes promove bastante isso. Talvez o grande sucesso dele esteja mais aí do que propriamente nos seus resultados, que, repito, são bons resultados. Mas talvez haja ultramaratonistas com muito mais êxito em termos de resultados do que ele, mas que não tem esse carisma, essa força de promover a ultramaratona como um estilo de vida. Esse livro, que é também uma espécie de autobiografia atlética, mostra um atleta que está ali entre o Márcio Vilar e o Valmir Nunes. Por quê? Tem uma trajetória na corrida. Por outro lado, essa trajetória foi interrompida ainda muito cedo, por N razões, e ele só retoma já aos 30 anos. Essa história está contada no livro, vale a pena a leitura e o desenvolver dessa retomada até chegar ao ponto que chegou. Infelizmente, como essa edição já é um pouco antiga, ela não tem, por exemplo, o relato de quando ele faz 50 maratonas em 50 dias, né? Isso foi um feito bastante interessante. Embora sobre isso também seja possível ler na internet, e até a aparição dele no famoso programa do David Letterman, esse programa que hoje em dia nós temos vários apresentadores brasileiros que copiaram ou tomaram esse modelo de programa. O Jô Soares talvez tenha sido o primeiro deles, e hoje em dia temos vários. O David Letterman, esse formato, uma mesa, o apresentador, o convidado fica no sofá. O Jim Karnazes foi a esse programa muito famoso nos Estados Unidos, e esse episódio, essa aparição do Jim Karnazes no programa está, né, no YouTube. Jim Karnazes, David Letterman, vocês vão encontrar também. E muito importante, então, essa leitura pela perspectiva de um estrangeiro, com as suas dificuldades também, não se transformando num mito, embora às vezes escorregue um pouco para isso, mas ainda assim mantém, sim, a questão humana. Há um relato muito forte do acidente da irmã dele, que ele perde a irmã dele muito cedo. Esse é um momento muito forte no livro, e ele obviamente faz um link, né, com uma ligação desse evento com a ultramaratona e com o seu comportamento psicológico, como ele encara a vida depois desse episódio. Portanto, está aqui a quarta dica, terceiro ultramaratonista, Jim Karnazes, uma dica que, se esse livro não estiver traduzido, é uma dica para os editores também, traduzam, coloquem aqui no mercado editorial brasileiro, vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado das 4 dicas e dos 3 ultramaratonistas. Obviamente que há muito mais livros sobre treino, sobre alimentação. Ao longo dos programas vamos falando sobre isso. Bom, então terminando aqui o segundo programa, apenas o segundo programa do Corridoteca.
Na verdade, o primeiro programa, o primeiro vídeo foram as boas-vindas. Esse foi o primeiro programa de fato. Como eu disse, não vou falar apenas de livros de corrida, vou falar de literatura também, vou falar de provas, vou falar de treinamento, vou falar ainda de muita coisa diversificada dentro desse mundo, ou desses mundos da corrida, principalmente da ultramaratona e da literatura. Para o próximo programa fica já o convite, que eu vou falar de uma prova que tem tudo a ver com as duas coisas que eu estou aqui abordando. É a ultramaratona Caminhos de Rosa, exatamente por causa de Guimarães Rosa, e ela termina na cidade de nascimento de Guimarães Rosa, em Minas Gerais, Cordisburgo. Portanto, fica aqui o convite para na próxima semana assistir a esse programa sobre a Caminhos de Rosa, uma ultramaratona que tem por inspiração o Grande Sertão Veredas e toda a literatura de Guimarães Rosa. Abraços e bons treinos, boas provas, boas leituras.